Sejam bem-vindos ao terceiro bloco da conversa minha com Gastão Wagner, presidente da Abrasco, né? Quero lembrar a todos, se você só viu esse bloco, mas tem outros dois blocos de assuntos muito interessantes que a gente conversou. E peço a vocês que se inscrevam no canal, é muito importante para mim. Então eu vou direto ao assunto, que nós vamos conversar um pouquinho sobre o Abrascão desse ano. Eu sou já não sei se veterano, mas já tô aí no meu sétimo, oitavo Abrascão. Não, Abrascão não, porque eu contei aí os de política, que eu também vou. Mas já fui a alguns, gosto bastante. Os últimos têm sido muito bons, né? E nós vamos ter um no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro está num momento complicado, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Abrascão. Eu não sei quantos inscritos nós já temos, se você já tem os números, mas também falar sobre as coisas boas e talvez um pouco da nossa preocupação com o local, né, mas que é um local politicamente interessante também, apesar da tensão. Isso. Obrigado outra vez, André, pelo convite de estar aqui com você. É, o Abrascão é o principal congresso, né, da saúde coletiva. A cada 3 anos ele ocorre. E nós resolvemos fazer esse congresso, o 12º congresso já brasileiro de saúde coletiva da Abraço. Nós resolvemos fazer no Rio de Janeiro, é, há um, há um tempo atrás, desde o ano passado, e resolvemos, para a mensagem que a gente queria passar é o seguinte: a saúde ocupa o Rio de Janeiro, né? Agora não os militares, mas foi antes disso, mas a ideia é uma escolha simbólica mesmo. A gente quer desnaturalizar, demonstrar o nosso inconformismo com a violência, que não é só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um símbolo, como eu analisei no bloco anterior, tem a maior parte do seu território ocupado pelas milícias, pelo narcotráfico, uma situação muito grave. Eu sou aqui de Campinas, São Paulo, tenho trabalhado pela Abrasca, a sede da Abrasca no Rio. É chocante, é muito diferente. A sensação de insegurança não é uma coisa absolutamente subjetiva, é concreta. A sensação de ameaçado no Rio de Janeiro é muito grande. Quando você pega ônibus, pega táxi, quando caminha pela cidade, os restaurantes e bares estão esvaziados, inclusive na área de turismo à noite, enfim. Então é um pouco simbólico, um pouco não, é bastante simbólico e tem essa marca, nós vamos lá. Tem um receio, a gente tem uma preocupação muito grande na organização com a segurança dos usuários, eu vou falar sobre isso, mas outro efeito simbólico de escolher o Rio de Janeiro é de defesa do SUS e das instituições públicas. No caso, o pré-congresso vai ser na Universidade Estadual, vai acontecer na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, está sob ameaça de fechamento, uma crise bastante grande. Então nós vamos defender a UERJ, 2 dias de pré-congresso, vamos fazer um show grande lá, um ato público de defesa da Universidade Pública e da UERJ em particular. E o congresso de 26 a 29 de julho desse ano, 2018, vai ocorrer na Fiocruz, a nossa maior e uma das mais antigas instituições da saúde pública brasileira, agora da saúde coletiva. Também sobre ataque dessas forças conservadoras, do próprio Ministério da Saúde, enfim, é uma situação muito difícil. Então, a escolha do local foi esse, né? A gente já tem, foram apresentados 8.000 trabalhos, 7.998 é um recorde. Maior apresentação de trabalho foi 5.800, né? É, a gente nós estamos fazendo um processo muito democrático de construção do Congresso, sempre foi, mas agora a gente radicalizou as mesas e palestras. A gente abriu um período de indicação de baixo para cima, pedimos aos GTs, aos grupos temáticos, às comissões de epidemia, política, ciências sociais e humanas, aos fóruns de pós-graduação em saúde coletiva, de graduação, que indicassem mesas com a composição, mandaram 380 propostas de mesas de palestra, cabe 140. Aí a comissão científica teve que fazer uma edição, fusão, sempre negociando com os proponentes, né? Estamos fechando esse desenho agora, esse arcabouço. Essa construção de baixo para cima vai dar uma característica a esse congresso muito interessante, que é equidade regional, equidade de gênero,
mais mulheres do que homens nas mesas, e uma equidade geracional, muita gente nova, não só os antigos, os conhecidos, os titulares, os Históricos. sênior, né, os velhos, como sênior, o eufemismo para os velhos, que do qual eu me incluo nesse grupo, não são nós que vamos falar, pelo contrário, a maioria é o pessoal da sua geração, que está apresentando e uma variedade de temas muito grande da saúde coletiva, né? Desde o tema da violência, violência de gênero, violência urbana, violência doméstica, a liberdade do exercício da sexualidade, enfim, as arboviroses, as epidemias contemporâneas, o tema do trânsito, o SUS presente sobre 1000 enfoques, atenção primária, avaliação, enfim. Então está um congresso, muita política também, a discussão sobre política, está um congresso bastante interessante. E para tranquilizar os associados, a gente está tendo uma preocupação com a segurança muito grande. Né? Eu não tinha essa sensibilidade, achava que era frescura, né? Mas a gente tem um plano de contingenciamento, de defesa. Então, principalmente na Fiocruz, que fica numa região que tem uma insurgência, tem uma guerra civil entre facções de gangues aí, de bandos, de bandidos e conflito com a polícia muito grande, né? Mas lá trabalham 4.000 pessoas todos os dias e, felizmente, além do susto, não houve sequestro, não houve assassinato de servidores, de funcionários, de pesquisadores da Fiocruz. Mas então a gente está organizando segundo essa cultura, essa série de precauções que eles tomam, né? Então, do dia 26 ao 29, na Fiocruz, nós vamos fazer um congresso sem carros, os carros não vão entrar. Todo mundo vai ter que ir de ônibus e micro-ônibus. A gente vai buscar, como nos hotéis, nos alojamentos para estudantes gratuitos, que nós conseguimos, também é uma novidade, vagas para estudantes. Mas, além disso, vamos ter circulação de micro-ônibus que vão levar para todo mundo vai entrar e sair de micro-ônibus para 2 grandes estações do metrô, uma Maracanã, em frente ao UERJ, que tem um espaço grande para estacionamento. As pessoas vão ter que ir de carro, quem quiser ir de carro, deixa o carro lá no estacionamento do metrô Maracanã. Você pode ter certeza que eu vou com a galera no ônibus. Não, é micro-ônibus e ônibus, não vai ter outro jeito. E a gente está tomando outras medidas que o pessoal recomendou. Então, o congresso vai ser durante o dia, começa às 8h30, termina às 18 horas. As atividades do fim do dia vão ser os grandes debates, todo mundo fica num lugar único, das 4 às 6, vamos ficar todo mundo no mesmo lugar, 2 lugares, vamos sair juntos, nos micro-ônibus, nos ônibus, né? O congresso em geral, o Abrascão é 3 dias, vamos fazer em 4 dias, porque não vai ter nenhuma atividade à noite. A atividade cultural está sendo feita do Rio de Janeiro, as comunidades, né? A Orquestra da Maré, corais daquela região, corais de trabalhadores, grupos de samba, de funk, enfim, nós vamos fazer uma cultura bem... e a comissão local, a comissão de organização local, né, está sendo composta não só por trabalhadores, pesquisadores, estudantes da Fiocruz, mas de todas as universidades públicas, né, das 4, da Federal Fluminense, da Federal do Rio de Janeiro, da própria UERJ, né, enfim. Então está havendo uma mobilização bastante grande. Esse congresso, além dessas dificuldades, né, está sendo feito, como de política, de epidemia, numa circunstância política muito difícil, a gente não está tendo apoio financeiro oficial nenhum, então são os associados que vão, o principal financiamento são as mensalidades e Isso tem um lado bom que garante a independência, por um lado, né? Mas a gente... Esse é o nosso objetivo, né? A nossa plataforma para recuperar a representatividade, a legitimidade dos movimentos sociais, dos sindicatos e da Abrasco, garantir a autonomia do governo, seja lá qual for, seja lá se você votou ou não, dos partidos políticos, não da política. Nós nos metemos na política, né? Mas metemos enquanto movimento social. A Abrasco, nesses 3 anos, a gestão que a gente está participando, a Abrasco cresceu muito, apesar da crise de representatividade, da dificuldade de mobilização. A Abrasco tinha 800 sócios, está com 4.000 sócios pagantes em dia. O número de GTs cresceu, o número de ativistas que estão fazendo ativismo sanitário pela Abrasco através dos ambientes. Agora,
Se criou o GT Racismo e Saúde, o de gênero é muito forte, enfim, de avaliação da saúde. Se criou também o GT da luta contra a deficiência física, intelectual, enfim. Fizemos uma renovação muito grande das coordenações, dos GTs, das comissões. O fórum de pós-graduação nunca teve tão forte. Tá? 90 e tantos por cento dos programas de pós participam do nosso fórum a cada 3 meses, se reúne, passa 2 dias juntos. Então, eu acho que está um clima. E a gente está fazendo um apelo, né, que nós vamos ter dificuldades. O campus da Fiocruz é um campus pequeno, nós vamos ter que montar tendas, umas 4, 5 tendas, além das salas da Fiocruz, nós vamos usar para apresentação de trabalhos, para mesas, para público maior, a grande, para abertura, etc., uma tenda de 3.000 lugares, e várias de 500 também, para as mesas que têm maior interesse público, né? Enfim, então o apelo que a gente está fazendo é que as pessoas sigam essas regras de contingência e vão precisar de uma certa paciência, né? Nós não vamos para SPA. Nós não vamos para SPA, sabe? Uma, porque não tem muito recurso, e outra porque nós estamos aproveitando para aproveitar essa parte de cultura do museu vivo. A Fiocruz é um museu vivo, né? Da história da saúde pública, da saúde coletiva brasileira. Então nós vamos fazer visitas guiadas. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que 70%, mais 75% dos sanitaristas, dos associados, não conhecem a Fiocruz. E boa parte da nossa história está lá, então nós vamos fazer visita guiada, aproveitar as alamedas com árvore para fazer exposições, né? Ou seja, um contato do passado com o presente para pensar o futuro, né? Então, assim, apesar das dificuldades, o clima de quem está participando é bom. A gente tem algumas dificuldades, algumas pessoas estão dizendo que não vêm, inclusive convidados estrangeiros. Né? Tem que tomar a vacina da febre amarela, quem não tomou, a vacina tem risco, não querem vir, estão com medo da violência. Alguns convidados estrangeiros recusaram-se a vir, outros não, vão vir, nós vamos ter participação de epidemiologistas, de cientistas, de políticos de outros países, né? Mas digamos que 1/3 não teve ânimo para vir ao Rio de Janeiro e explicitou isso com certo receio de uma cidade que está em insurgência, né? Não é tanto assim, nós não somos uma Síria, mas é uma situação muito preocupante. A ideia, então, é ocupar com a saúde e mostrar. Só uma anedota, a última vez da reunião da comissão local, eu estava lá, o pessoal me mostrou, apresentou para mim, não, para todo mundo lá, a abertura do Congresso, o primeiro ato vai ser as medidas de segurança que cada pessoa tem que tomar. Sabe como você vai no cinema? Saída de lá, se houver tiroteio, abaixe, fique no chão, não corra, fique junto. O maior seguro é ficar abaixado. Eu falei, vocês estão malucos? Não vamos apresentar isso, não? Daí a 15 minutos eu tinha mudado de opinião. Óbvio que vamos apresentar, óbvio que vamos socializar, vamos divulgar essas normas de autocuidado, de segurança. Antes, inclusive, não só na abertura, mas pelo site, todo mundo que se inscreveu vai receber orientações sobre como proceder nessas circunstâncias de maior risco, né? Enfim, é isso. Agradeço muito as informações. Acredito que as pessoas que vão, e eu conheço muita gente que vai, né? Tem toda a galera do Instituto de Saúde Coletiva aqui de Salvador que vai, acredito que muita gente vai, e eles vão gostar muito de saber dessas informações que você traz. É bom saber da animação das pessoas pela saúde pública, pela saúde coletiva. Existe essa vibração no setor que é muito positiva. Eu, inclusive, Gastão, aí uma confissão, um dos motivos que eu fui fazer doutorado em saúde pública foi porque quando eu li sobre o movimento da reforma sanitária brasileira, eu fiquei fascinado com um movimento progressista e otimista. Ele me parecia um movimento que tinha uma proposta de mudar o Estado brasileiro e democratizar o Estado brasileiro e queria direitos sociais universais, e era composto por pessoas que traziam essa luta e traziam essa perspectiva, e era um movimento que eu, naquela época, foi um movimento que eu acabei estudando, mas na época que eu decidi fazer o projeto, era um movimento que eu ainda não conhecia tão bem, mas esse primeiro contato foi um contato que me levou, né? E eu não sei se você sabe,
mas a minha orientadora, a professora Lígia Vieira, é ela que descobriu, né? Mas eu acabei entrando em contato com as fontes, que é das entrevistas dela, e eu fiquei sabendo como é que o termo saúde coletiva surgiu pela primeira vez. Não só a história que está publicada, assim, mas os detalhes, né? Não sei se você se lembra ou estava presente na época, sabe todos os detalhes. Mas na reunião de Salvador de 1978, quando a reunião ia acontecer, é, já seria medicina social. Só que medicina social era visto como um negócio de socialista, de comunista. E em 1978 ainda estávamos na ditadura militar. E Jair Nilson tinha lido, professor Jair Nilson Paim, professor titular, Jair Nilson Paim, tinha lido um texto em que se usava a expressão saúde coletiva, ele gostou do termo, ele achou que era um termo interessante, sugeriu, o termo foi adotado para aquela reunião e Carlyle, de Guerra Macedo, que você também conhece muito bem, gostou do termo e sugeriu, na época que estava se discutindo uma associação nacional, foi Carlyle que sugeriu para ser a Brasco, né, Associação Brasileira de Pesquisa em Saúde Coletiva. Quer dizer, a Carlyle fez essa sugestão, ela foi abraçada. Não sei até que ponto ela foi abraçada só pela questão de não ser medicina social, mas também pelo fato de que saúde coletiva me parece uma coisa mais ampla e que abraça todas as pessoas da área de saúde, e o termo medicina social acaba sendo mais específico da área da medicina e tal. Não sei se você concorda com essa percepção minha. Claro que em 1978 era para se afastar da coisa do socialismo, isso é óbvio. Mas eu estou dizendo que a adoção das pessoas da área me parece que, em parte, foi motivada por causa disso. Eu não tenho certeza, não. Isso daí eu não perguntei para o povo. O que você acha? Certo. Não, eu não estava, não. Eu ainda era Ainda era. soldado raso na Ah, época. não Eu estava com os generais. não participava dessas reuniões, não. A sua atuação, que eu me lembro, é justamente já em 88, 89, né? 86, na oitava. Nessa época eu era residente. Mas você já tinha. Exato. Enfim, agora que nós estamos finalizando o bloco, tem mais alguma coisa que o senhor queira complementar? Não, é só agradecer, André, essa oportunidade de debater, discutir, muito interessante. Muito obrigado. Nós vamos ter outras oportunidades. O senhor é muito ocupado, foi uma luta aí. Eu peço até desculpas pela minha insistência de conseguir essa entrevista com o senhor, mas eu fiquei muito feliz. É bom lembrar que o senhor foi entrevistado meu do doutorado, né? Uma entrevista que mudou o caminho da minha tese, porque foi uma entrevista riquíssima que me levou a muitas reflexões, e eu fiquei conversando com minha orientadora e com outras pessoas, e a gente, enfim, foi uma entrevista que eu agradeço muito ao senhor. Depois o senhor ainda teve a gentileza de vir participar da minha banca de doutorado, quando eu virei doutor, né? E quando eu mandei um e-mail perguntando sobre essa entrevista, o senhor disse assim: eu faço questão de participar. Então, eu estendo os meus agradecimentos. Eu sei que o senhor é muito ocupado, tá? O telefone não para de tocar. Eu não posso nem desligar. Pois é. Desculpe. Não para de tocar, mas o senhor conseguiu arrumar esse tempinho para dar essa contribuição, e acredito que muitas pessoas que vão ao Abrasco e que têm interesse sobre saúde coletiva e querem saber sobre o Abrascão vão se interessar, e também sobre a nossa discussão política. Então eu agradeço efusivamente e digo que as portas do canal estão abertas. Quem sabe depois do Abrascão, com um pouco mais de calma, lá mais para o final do ano, perto das eleições, antes das eleições ou depois das eleições, a gente possa fazer um balanço das eleições, conversar sobre isso, que eu gostaria muito. E vejo que o senhor está concordando, que gostaria também. Então é isso. Agradeço muito, professor Gastão Wagner, e nós nos vemos em breve, hein? Obrigado, André. Um abraço. Um abração.